é onde iremos, na exposição bíblica aqui, numa proposta expositiva, apresentar um pouco, né, da tarefa, do exercício, da função, né, do ministro, pois o tema é púlpito forte e igreja saudável. Tem gente que não gosta muito disso, né? Porque até da ideia de tirar esse valor do nome da ideia do púlpito, literalmente tiraram até o púlpito, né? E aí não só eles, mas qualquer um que prega tem que ser sem púlpito, para tirar essa ideia da mente dos irmãos do púlpito. Mas nós sabemos que a proposta de púlpito, desde a teologia reformada, desde os grandes avivalistas e evangelistas, a ideia do púlpito é a ideia da pregação da palavra, amém? Então não vou entrar, né? Fiquem tranquilos, não vou entrar em formato de púlpito, como deve ser o púlpito, não é essa a proposta. O púlpito forte não é isso que é de madeira, olha, tem não sei quantos anos aqui, olha, não é isso. O púlpito forte é aquele que a palavra de Deus é pregada, exposta, amém? Todos acharam? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida de cada servo teu, serva tua aqui nesta noite. Aprove ao Senhor no teu plano, na tua vontade, que o teu filho errasse a data, se equivocasse. Talvez foi para livrá-lo do homem mau e sanguinário na estrada, talvez foi para guardá-lo de um acidente, para dar livramento ao teu servo, porque nós pensamos várias coisas, mas graças a Deus, que foi apenas um equívoco, ó Deus. E debaixo da tua vontade também estou aqui para compartilhar da tua palavra, que eu diminua para que tu cresça, que eu suma para que tu apareça, mas que a tua palavra encontre lugar no coração de cada um aqui, nesta noite, em nome de Jesus, amém. O texto diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, capítulo 4, verso 6, da primeira carta de Paulo a Timóteo. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra, indigna de inteira ou de toda aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Verso 11: ordena estas coisas, ensine-as, ninguém te despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedica-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, que lhe foi dado mediante a profecia, com imposição das mãos dos presbíteros ou do presbitério. Medita estas coisas, dedica-se inteiramente a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuida de você mesmo e da sã doutrina, continue nessas coisas, persevere, porque fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Estamos aqui diante de um texto que eu gosto muito, as epístolas pastorais. Foi o último módulo agora que acabei de lecionar aqui no Eclesial. Afinal de contas, os alunos estão devendo o relatório de leitura das epístolas, eu não esqueci, tá? Já cobrando aqui. E um dos textos interessantes e impressionantes que fala de fato da vida. E aqui não é uma opção, que uns podem fazer de um jeito e outros de outro jeito. Uma das coisas que precisamos entender, já nesse princípio de um púlpito forte, é aquele que defende, que insiste
naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que é orientação. E aqui é uma orientação de Paulo. Eu vou dando uma desacelerada para não, né? Aqui é uma orientação de Paulo ao seu presbítero, né? Jovem pastor Timóteo, aproximadamente aqui com seus 40 anos, pastoreando Éfeso, a pedido de Paulo. Paulo o envia para Éfeso, e Paulo dá algumas orientações, como nós vimos aí desde os primeiros capítulos. E dentre esses capítulos que Paulo orienta Timóteo, ele está dizendo muitas coisas para ele, para guardar o Evangelho, permanecer no Evangelho, pregar o Evangelho. Ele dá algumas orientações, e essa orientação que Paulo dá a Timóteo é sobre a exposição da sã doutrina, que em nosso caso aqui, numa visão mais completa, numa versão completa, é a Bíblia, o cânon fechado, formado, a palavra de Deus. A orientação de Paulo a Timóteo aqui é toda voltada para o exercício da exposição da palavra de Deus, ao exercício das Escrituras. Paulo está dizendo a Timóteo que seria uma tarefa indispensável para o ministro. E eu afirmo, com base na palavra de Deus, que assim o é. A exposição da palavra de Deus é a tarefa mais importante, urgente, emergente e primordial na vida de um ministro. Ele não pode estar ocupado com qualquer outra coisa que lhe tire o tempo de expor as Escrituras. Se vocês olharem em Atos 7, foi daí que surgiu a necessidade da igreja de Jerusalém de estabelecer, de constituir o quê? Diáconos. E qual foi a proposta? Em outras palavras, o apóstolo Tiago e Pedro, com os demais, chegaram à conclusão que o sermão talvez não estava saindo com tanta qualidade, eles não estavam tendo tempo, porque ao mesmo tempo que pregavam, tinha que cuidar das necessidades, das viúvas, e o falatório estava circulando, né? Que as viúvas judias estavam tendo um cuidado, enquanto as outras não estavam tendo tanta atenção. Então eles chegaram à conclusão que constituíssem diáconos ali, tem a lista ali em Atos 7, Atos 6, perdão, onde na palavra final eles dizem: e nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Tudo para que eles pudessem ter um tempo hábil, para que eles pudessem de fato expor as Escrituras, pregar a palavra, como Paulo vai dizer a Timóteo: prega a palavra. Não é pregar qualquer coisa, não é pregar as minhas ideias, não é pregar os meus conceitos e usar a palavra de Deus para apoiar o que eu digo, colocar a palavra de Deus embaixo de um monte de pensamentos meus. Na fala do pastor Felipe Carvalho ontem, eu desenvolvi uma das frases, que tem pregador que tem tanto a dizer que deixa de dizer o que Deus mandou. E está o texto aqui dizendo o que é que Deus quer. Ele está buscando em várias outras coisas, menos no texto que está em suas mãos, ou do livro. Então não podemos correr esse risco de, e aí eu estou dentro da tarefa do ministro, que isso vai qualificar de fato tanto aquela igreja, aquela comunidade, como um púlpito forte. E se eu for um pregador itinerante, se eu tiver uma oportunidade de vez em quando, naquele dia, na minha oportunidade, no evangelismo, num culto ao ar livre, num culto na casa, ali terá um púlpito forte. Mesmo que a igreja não possa levar o móvel para a casa do irmão, mas a proposta ali será de um púlpito forte. E aquela igreja será uma igreja saudável. E aqui nós vamos ver na tarefa o que torna também uma igreja saudável, que é o que Paulo vai insistir com Timóteo. Então vamos lá, expondo essas coisas aos irmãos, pois no início do capítulo 4, se você observar o verso 1, você vai ver comigo que Paulo diz assim: ora, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores,
ensinando doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e têm a sua consciência cauterizada. Um sinal e um dos sinais dos fins dos tempos mais fortes que passa, muitas vezes desapercebido por nós, como um dos sinais dos fins dos tempos, é a apostasia. Saibam, porém, disso, saiba, Timóteo, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Quando Timóteo começou a viver isso, ele já estava ali com as palavras de Paulo há mais de que isso aconteceu aqui há mais de 2.000 anos atrás, essas orientações de Paulo. Então, Paulo já adverte Timóteo, dizendo, vai haver apostasia, e eles seguirão a espíritos, o quê? Enganadores, e a doutrina de demônios. E ontem, eu vou voltando na palestra de ontem, que é para dar um link. O interessante é justamente isso. E a orientação de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, 18 e 19, vai dizer que, na verdade, estavam entre eles. Paulo diz, estão entre nós, mas eles são inimigos da cruz de Cristo. Porque todo o evangelho que não apresenta, olha, ouça isso com atenção, toda a pregação, todo o ensino que Cristo não é o centro, é doutrina de demônios. Como assim, pastor? Porque toda a escritura aponta para Cristo. Todo ensinamento, seja para casais, seja para família, seja para filhos, seja para qualquer área da manutenção da igreja local, ela tem que culminar na pessoa de Cristo. Tem que ter um foco cristocêntrico e não antropocêntrico. Isso que há a divergência. E a partir daí, então, que vocês poderão fazer essa análise da orientação de Paulo a Timóteo. Se você expor essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo. Aí a gente volta a fita, como eu gosto de fazer na aula, volta o versículo. Não preciso argumentar um monte de coisas em cima. Volta o versículo. Então, o que é um bom ministro de Cristo? É aquele que expõe as Escrituras, a palavra de Deus. Mas até aqui Paulo não se referiu a isso. Mas o contexto nós vamos ver aqui na própria leitura, que é das Escrituras, que é da palavra de Deus que Paulo está se referindo. Então vamos lá. Serás um bom ministro de Cristo. Por quê? Alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então expondo o quê? A palavra da fé, a boa doutrina que ele já tinha seguido. Então Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: eu vou aproximar aqui no meu pensamento falho. Não precisa você inventar a pólvora, Timóteo, não precisa você inventar a roda. E vimos esse desespero, onde muitos hoje não sabem o que fazer. E como não se dedica à exposição das Escrituras, como muitos dizem, não é o meu forte. Sabia que tem pastor que diz isso? Tem pastor que tem coragem de dizer assim, meu forte não é a pregação. E está fazendo o que? Da vez para outra. Da vez para outra. Às vezes na falsa modéstia, na falsa humildade, um colega às vezes diz, não sei nem porque Deus me chamou para esse troço, para esse negócio. Da vez para outro, deixa quem quer. Uma vez no café eu falei assim, tem um monte de pastores aqui, em um dos cafés, tem um monte de pastor aqui que não está pastoreando, que queria estar pastoreando. Meu forte não é a pregação. Então, você se equivocou, você não foi chamado para ser pastor. Você não ouviu um chamado, você ouviu um assovio. Assoviou, você pensou que era você, olhou e foi para o seminário. Também não estou dizendo que seminário forma pastores. Não é uma fábrica de pastores. Mas vai lapidar aqueles que de fato se sentem vocacionados para o ministério da palavra. Ainda que não queiram ser pastores, enquanto estiver ministrando a palavra de Deus, seja um bom e uma boa ministra de Cristo. Como que eu serei, pastor? Qual é a receita? Expondo a palavra da fé e da boa doutrina que nós conhecemos como Bíblia, como palavra de Deus.
Esse é o desafio que Paulo coloca para Timóteo, naquela a incumbência, a orientação, a exortação de Paulo a Timóteo com a fidelidade, interessante aqui, ao ministério da palavra. Você não vê nenhuma outra orientação de Paulo para Timóteo com outras coisas do ministério que nós, pastores de igreja local, muitas vezes, por conta do próprio secularismo, nos ocupamos. Como, por exemplo, como conduzir uma diretoria estatutária, como fazer uma reunião, como conduzir uma assembleia administrativa. Graças a Deus, temos que estar sim cercados de homens e mulheres que têm o coração voltado para a obra, para desenvolver com qualidade essas tarefas, para que você tenha a liberdade de expor as Escrituras. E aí tem dois contrastes. Às vezes alguém vai dizer assim: meu pastor é bom em tudo, faz uma obra como ninguém, ele toca, ele canta, ele faz isso e aquilo, mas pregação não é muito a praia dele não. E aí tem um outro contraste: e meu pastor não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Prega a palavra como ela é. Prega a palavra de forma fidedigna. Pronto. Eu prefiro o segundo. Eu prefiro a segunda crítica. Me chame do que quiser, mas no final diga, mas na palavra, para que coisa melhor de ser reconhecido como um expositor, um pregador da palavra de Deus. Lógico que tem um contexto do viver, daquilo que se apresenta, que Paulo mesmo orienta Timóteo. Não estou dizendo que só basta ter uma boa oratória e eloquência. Estou falando da fidelidade de expor as Escrituras como ela é. Então ainda tem um cuidado aí de amarrar as pontas soltas para não dar margem para outro pensamento. Certo? Pode ser o que for, o importante é ser bom na pregação. Não. Nós sabemos que acompanhado disso tem um exercício da piedade, que é o que Paulo orienta a Timóteo, ok? Então vamos lá. Ele já diz o que Timóteo tem que expor. Aqui já está o conteúdo da exposição de Timóteo. Já está o conteúdo. O que? Alimentando quem? Alimentando o rebanho do Senhor. Alimentando a todos com a palavra da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Olha a outra orientação de Paulo ainda no verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Não perde tempo com assuntos, com temas, contextualizando, que não tem relevância alguma para a vida cristã, que não vai salvar ninguém do pecado, que não vai curar, que não vai transformar, que não vai libertar. O ministro não deve perder tempo no púlpito, no momento da pregação, com essas coisas. Steve Lawson disse que no curso de pregação expositiva na Fiel, que tem pregadores que ficam mais animados em anunciar a cantina, o que tem na cantina, do que expor as Escrituras. E quando Paulo orienta isso a Timóteo, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, ou seja, histórias de carochinhas que já existiam naquela época, serve para mim e para você hoje, para vocês seminaristas. Nenhum assunto será tão atual e tão relevante quanto as Escrituras. Não deve ter, não pode ter. Você não pode assomar um lugar de fala na palavra de Deus com algo mais importante a dizer do que a própria Escritura. Porque ela é a palavra da fé, porque ela é que alimenta, pois ela é a sã doutrina que cura a alma doente do pecador. O remédio que a nossa alma precisa diariamente se chama sã doutrina, palavra de Deus. Por isso é um desafio e por isso a proposta do tema Púlpito Forte, Igreja Saudável. Porque podemos compreender na orientação de Paulo a Timóteo, seguindo aí o fluxo,
para que ele rejeitasse as fábulas profanas de velhas caducas, mas você se ocupa em outras coisas, é o tu porém, não é? Aqui não está explícito, mas implicitamente você faz diferente. Olha o que ele diz ainda no verso 7, exercita-te pessoalmente na piedade, dizendo a Timóteo, olha, você pode terceirizar qualquer coisa no ministério. Muitas coisas no ministério, os pastores aqui sabem, que outros irmãos que confiamos podem executar e nos ajudar nessa tarefa. Mas o exercício da piedade é como um banho, ninguém pode tomar no seu lugar. Ninguém pode fazer por você. Por isso que Paulo diz a Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. É algo que você não tem que delegar, você tem que fazer. Exercita-te, né? E aqui é literalmente, Paulo num pensamento de Jogos Olímpicos ali, de ginásio, aqui no original, no original, que quer dizer ginásio, de ginástica, no português, ginásio, de se exercitar. Você exercita-te na piedade, exercita-te pessoalmente, e se você se exercitar todo dia em algo, você fica como? Fica bom, cada vez melhor, né? Em qualquer esporte, em qualquer modalidade, para os Jogos Olímpicos, eles, o que fazem ali, foram resultados de muitos exercícios, e ainda erra uma cesta, erra o gol, erra o pênalti. Então Paulo diz, foge dessas coisas e exercita-te. Não sei porque quando eu falo, toda vez que eu me refiro a essa parte, exercita-te pessoalmente na piedade, eu fico imaginando na minha mente, fazendo flexões na piedade, né? Só que eu tentei fazer uma, descobri que não vou na segunda mais. Aí eu falei, vou tirar essa figura da minha mente, porque desse jeito, fiz alguma coisa, ficou mais pesada, Tiago, que não deu para levantar. Falei, alguma coisa errada não está certa. Aí eu desisti dessa figura, né? Então, a orientação de Paulo é essa. Lembrem-se, se tu fizer isso, se você seguir o que eu te aconselho, você será um bom ministro de Cristo. Toda vez que você quiser saber se você está sendo, se você está fora, se você precisa ser, ou o que você deve fazer para ser um bom ministro de Cristo, estou me referindo aqui ao chamado, ao desejo de exercer um ministério, uma liderança, trabalhar, é o exercício na piedade, é alimentar as ovelhas de Cristo com a boa palavra da fé e com a sã doutrina, rejeitando qualquer outra coisa, como eu já falei aqui, que não esteja de fato em relação às escrituras, com relação às escrituras. Então você não pode ter tanto a dizer a ponto de esquecer o que a palavra de Deus diz. Não pode perder tempo debatendo com fábulas, com coisas, com utopias, com qualquer outro pensamento que sequer você pode alcançar. Vamos avançar ainda na tarefa do ministro, e aqui eu estou desenvolvendo algumas e os irmãos vão notando a placa, né? Pois o exercício físico, olha o verso 8, tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Tem textos que vão dizer que tem promessa para esta vida quanto para a vida eterna. Então o exercício físico tem até valor, mas ele diz assim, não tem muito valor porque passa. Porque o homem realmente passa. Mas ele está dizendo, o exercício na piedade tem valor para essa vida, e quando essa vida acabar, então você vai ter um bônus na vida eterna. É isso.
É como depositar um tesouro no céu através da piedade. Quer dizer, a oração, a leitura da palavra, a minha vida devocional, que é necessária para a manutenção do ministério, para a manutenção de um púlpito forte. Além disso, ser útil para mim, uma ferramenta que eu devo me apropriar, ainda serei beneficiado por algo que eu tenho que fazer para garantir que estou sendo um bom ministro de Cristo. Então existem algumas obrigações, e que mesmo fazendo por obrigação de ser um ministro, que não deveria ser obrigação, ainda tem garantias para a vida eterna. Tem garantias para a vida eterna. Por isso que eu digo, e iremos falar depois sobre a vida do ministro. Por isso que eu digo para vocês, após o término desse ciclo de seminário, esse ciclo acadêmico, esse ciclo teológico, alguns, o Senhor quem sabe para onde irá direcionar, missões, pastoreio ou outros serviços, não deixem de se exercitar na piedade, na palavra, na oração, porque terá proveito para esta vida que agora é, e para a vida que há de vir, para a vida eterna. Então, outro dever. Verso 9 ele diz: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Paulo orientou a Timóteo dizendo: nós trabalhamos para isso, porque temos uma esperança. A esperança está no Deus vivo. Porque se a esperança estiver nos ouvintes, se a esperança estiver na congregação, se a esperança estiver no trabalho que você faz, tenha certeza de uma coisa: muitas vezes, inúmeras vezes, você irá se frustrar. Mas sabe o que faz um bom ministro, mesmo enfrentando qualquer dificuldade, não desistir, não largar o arado? Porque ele tem a esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Onde o nosso ministério deve estar apoiado? No Deus vivo. Ainda que os homens não reconheçam, Ele reconhece. Ainda que os outros não aceitem, Ele te aceitou, te separou, te chamou, e você disse como Isaías: eis-me aqui. Então todas as vezes que, e isso vai chegar em Paulo na vida do ministro no segundo tempo, eu não vou me deter muito nisso agora, mas isso vai chegar na vida de Paulo. Ele vai sentir isso que ele está orientando a Timóteo. Ele vai sentir, como diz a propaganda, ele vai sentir na pele essa emoção. Na verdade, aqui essa altura já sentiu bastante, né, João? Nessa altura aqui, um homem que chega aos Gálatas no capítulo 6, verso 17, a ponto de dizer: desde agora ninguém me importune mais, me deixem em paz, me deixem quietos a partir de hoje, ninguém mexe comigo, me deixem em paz, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Um homem que poderia abrir os botões da sua camisa e dizer: vocês estão falando demais, me deixem em paz, eu trago no meu corpo. Literalmente falando, em Gálatas 6,17, as marcas dos sofrimentos de Jesus Cristo. Estamos muito longe disso, não? Então devemos orar ainda mais, nos dedicar ainda mais. Vocês não acham? A esperança, o reconhecimento, a recompensa está no Deus vivo. Tem que estar no Deus vivo. E quando em algum momento você perceber que não está, coloque-a novamente. E quando por algum momento você percebeu que tirou das mãos de Deus, colocou em alguma coisa, em algum projeto, em algum sonho, em alguma visão, tire rápido e ponha nas mãos de Cristo novamente. Porque é a tua esperança, a esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem.
uma orientação específica que ele faz para Timóteo, tanto para Timóteo quanto para Tito. E aí, logo eu falando hoje, pastor com 34 anos, assumi a igreja aqui com 29. Ninguém te despreze por tu seres jovens. O desafio que Paulo sabia que Timóteo ia enfrentar, mesmo tendo 40 anos, porque a ideia de presbítero era de alguém, um ancião, alguém mais maturidade, mais experiência de vida. A orientação até que não ordenassem novos na fé, aí interpretaram para novos de idade, forçaram, fizeram uma exegese do texto. Mas a orientação tanto de Paulo para Timóteo quanto para Tito é: olha, ninguém despreza por você ser jovem, lembra do teu chamado, lembra quem te ordenou, lembra do dia da tua visitação, da tua ordenação. E às vezes, para não perdermos de vista a nossa tarefa, precisamos revisitar o nosso chamado. Precisamos revisitar a nossa ordenação, a nossa separação para aquela obra. Porque um dia a colocarão em xeque, talvez pela sua idade. Um dia a colocarão em xeque por qualquer motivo. E Paulo está dizendo: não deixa, Timóteo, ninguém tira onda com você. Não deixa ninguém te desprezar por tu seres jovem. Mas lembra quem botou a mão na tua cabeça. Lembra da profecia e da imposição de mão dos presbíteros na tua vida. Lembra que você foi separado para esta obra. Aí, palavras minhas, não de Paulo, não do Senhor. Ainda que todos duvidem do teu chamado, quem não pode duvidar é você. Ainda que todos duvidem o porquê você está aqui, quem não pode duvidar é você. Você tem que sempre lembrar quando os desafios, porque ao expor as Escrituras, fazendo isso, né, um pensador, um pregador que eu esqueci o nome agora, mas não fui eu, que disse que se você quiser arrumar inimigos, comece a pregar a verdade. Porque enquanto você prega a verdade, eles estão amontoando, criando um montão de líderes que falem coisas agradáveis aos seus ouvidos. A playlist do YouTube é quem diz isso. Falado ontem aqui também na palestra do pastor Felipe, um dos textos de Calbart que ele citou, é justamente o fato de os profetas, que um dos sinais dos falsos profetas é que ele não prega coisa boa de vez em quando, sabe? Somos dispenseiros da graça de Deus. Não é só ira, Deus é amor, Deus é santo, Deus salva os pecadores. Mas só coisa boa, só coisa boa, só coisa boa, só melzinho na chupeta, é falso profeta. Não condiz, não está fazendo, não está seguindo as orientações de Paulo a Timóteo, a Tito, as do próprio, a vida do próprio Senhor Jesus, dos profetas, de nenhum homem da Bíblia. Josafá, quando se reúne com Acabe, faz aliança para ir para a batalha. Josafá, um rei crente, não ia para a batalha sem orar. Acabe tinha 50 profetas ou mais. E aí Josafá disse: eu só vou depois que chamar Micaías. Esse não. Esse só profetiza contra mim. Tem uns 50 que falam coisas boas para mim. Para que eu quero ouvir Micaías? Mas o Senhor te chamou para ser Micaías, não profeta de Baal. E aí o Paulo está dizendo: exercita-te na piedade. Com Jeremias foi diferente: cinge os teus lombos. Com Ezequiel foi: eles têm cerviz duras, mas eu vou fazer teu rosto tão duro quanto do diamante. Com Isaías, todos sabem, já cansaram de ouvir, né? Até quando? Isaías 8: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois o Senhor diz: porque eu te envio para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam, não se arrependam, não escurem. Até quando, Senhor, eu vou pregar e ninguém vai se converter? Aí o Senhor diz: até não restar ninguém, porque eu te chamei para isso.
Então, o bom ministro não é aquele que dá bons resultados aos olhos da massa humana, aquilo que os homens podem ver. E muitos estão em busca do sucesso e dos aplausos dos homens, mas esquecem do autor da peça, de quem a escreveu. E Hernandes Dias Lopes tem uma frase também emblemática, que Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos. Quem não quer? Mas não foi para isso. Ele nos chamou para sermos fiéis. E em nome do sucesso, muitos estão se desviando da sã doutrina. Sabe como? Ele não precisa jogar a Bíblia fora. Ele não precisa dizer no púlpito, na igreja, ou nas reuniões de que não vai usar a Bíblia. Ele simplesmente tem algo a mais, um complemento ou um suplemento espiritual, porque as Escrituras não é suficiente. E aí, sabe quando você, ou esse pastor que vos fala, ou qualquer outro, vai deixar de ser um bom ministro de Cristo? Quando as Escrituras não for mais suficiente para ele, para o seu ensino e para a comunidade que lhe ouve. É simples assim. Não é uma forma, como foi dito ontem. Não tem uma forma certa. Não é a forma de falar. Não é a entonação da voz. Não é o jeito, a impostação, não. Mas é o que está sendo dito. É o conteúdo daquilo que está sendo apresentado. Quando Paulo diz a Timóteo, para ninguém desprezá-lo por serem jovem, ninguém despreza, olha o 12 comigo, ninguém despreze a tua mocidade, ou ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Porque o fato de você ser jovem, o cuidado ainda é dobrado. De você e dos que estão te espreitando por você ser jovem. É o desafio. Paulo está dizendo: seja exemplo. Seja exemplo. Irmãos, Cristo era exemplo. Foi o maior e é o maior exemplo de todos os homens. Foi criticado, foi caluniado, foi difamado, pagaram falsas testemunhas para dizer coisas horríveis contra ele, que culminou na sua morte na cruz. Propósito de Deus, amém? Mas fizeram isso com o Filho de Deus. Imagina nós, humanos, falhos, pecadores. E eu vou corrigir uma fala aqui que muitos dizem: só prego o que eu vivo, então não prego. Então para de pregar. Porque muitas vezes pregamos o que precisamos viver. Muitas vezes pregamos o que estamos vivendo. E muitas vezes pregamos o que precisamos viver também. Se não fosse assim, Deus não precisava de um pastor falando. Ele mesmo falava. Um pregador, né? Um pregadora da palavra. Como o nosso foco aqui é um tema dentro da eclesiologia com a teologia pastoral, os pastores, os outros também terão oportunidade de direcionar algumas falas também. Então esse é o desafio que Paulo deixa a Timóteo, mas também diz: não deixa, e me desculpa a expressão no popular aqui, no populagem, não deixa ninguém tirar onda com você porque você é jovem. Se imponha, tome posição, seja exemplo e pregue a palavra. Vamos lá. Outra orientação de Paulo a Timóteo, no verso 13. Olha quantas recomendações vocês podem extrair e anotando aí. O 13. Até a minha chegada, ou seja, enquanto eu chego, enquanto eu não chego, que essa primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo possivelmente não estava preso. A segunda, ele está encarcerado. A primeira, ele ainda tinha esperança de encontrar Timóteo. Na segunda, ele pede que Timóteo venha até ele e venha depressa. Mas nessa ele está dizendo: enquanto eu não chego, como se ele tivesse a intenção de ir a Éfeso. E de fato ele vai em Atos 20, a partir do 17, quando manda chamar todos os presbíteros em Mileto. Atos 20, 17 em diante,
quando ele diz: a partir de hoje vocês não verão mais o meu rosto. E aí ele dá orientações aos pastores ali, a sua última vez ali com eles, já pressentindo, né, o que estaria para acontecer, os riscos, os perigos, e talvez no seu plano de viagem não estava mais ali Éfeso, não tinha mais condições. Então ele diz: enquanto eu não chego, presta atenção, até a minha chegada, aplica-te à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. A leitura pública, que é a ideia mesmo da explanação das Escrituras, porque é uma exposição bíblica, não é método. Olha, é perfeito ontem, né? Só não é perfeito porque ele é pecador, Felipe, como todos nós. Não é exposição no sentido da homilética de tópico, primeiro tópico, frase de transição, tópico frasal, se vai ter tópico ou se não vai ser ter tópico. Mas é quando for falar, fale expondo a palavra de Deus, a ponto de que a sua fala com as Escrituras pareça até a mesma. Então, aplica-te à leitura pública das Escrituras. É a ideia de explane as Escrituras publicamente, aplica-te a isso, dedica tempo. Quando você se aplica a algo, você faz o quê? Você está aplicado em uma demanda, em uma tarefa, em algo que é de suma importância. Você não tem tempo mais para outras coisas, correto? As outras coisas podem esperar. Não, é sério, é urgente, mas o que eu estou fazendo é mais urgente. Não é assim que os nossos jovens, quando vão estudar para o concurso, e eles se aplicam ali, se dedicam e ficam ali? Só que Paulo está dizendo: faz isso com as Escrituras. Aplica-te à leitura pública, à exortação, que no original é de consolação, de paráclito, que é aconselhar caminhando junto, é apontando o erro, mas ajudando a carregar, a consolar. É dizendo: amigo, irmão, irmã, estou contigo, mas você está errado. E eu estou contigo para te ajudar a corrigir esse erro. Não, eu estou contigo para te apoiar nesse erro. Tem pessoas que pensam o contrário. Não. A orientação de Paulo é a exortação, a repreensão com amor. Olha, eu estou apontando o teu erro, mas não estou saindo de perto de você. Eu estou apontando o teu erro, mas estou aqui para te ajudar a corrigir, se você precisar de mim. Está errado, mas conte comigo para você sair dessa. Se exercita nisso, Timóteo. A exortação. Não deixe de falar o que tem que ser dito, mas não deixe de apoiar quem precisa de apoio. Afinal de contas, a própria palavra de Deus diz que os mais fortes devem suportar, porque quem está de pé, cuide para quê? E ele diz: enquanto eu não chego, tu te dedica a isso, que é o ensino. E é interessante que, na maioria das vezes, a pregação e o ensino são apresentadas juntas, como se uma não estivesse, e de fato não está, divorciada da outra. A pregação e o ensino são como irmãos gêmeos siameses, não podem nem ser separados. E todos sabem dessa história também, que uma vez um jovem perguntou para Dr. Martin Lloyd Jones qual era a diferença da pregação para o ensino. E ele disse para aquele jovem: certamente você nunca ouviu uma pregação, senão você saberia a diferença. Mas ao ensino, né, ao didáticos ou didascalias, ao ensino diário, contínuo. Tanto que ele vai dizer no capítulo 5 para Timóteo que digno de duplo salário, de dupla honra, duplo honorário, é principalmente aqueles que se dedicam à palavra e ao ensino. O 14 e o 15 e 16. Não seja negligente para com o que você recebeu, o que lhe foi dado mediante a profecia, com imposição da mão dos presbíteros. Não seja negligente com o teu chamado.
É porque muitos chegam ao ministério e depois ele diz, pronto, agora eu sou pastor. Ele não precisa estudar porque as pessoas supõem que ele estuda. Ele não precisa orar porque as pessoas já supõem que ele ora. Ele não precisa ler livros porque já supõe que ele já atingiu o que ele precisava para ser pastor. E aí deixa de alimentar de forma fidedigna o rebanho do Senhor. Não seja negligente com o dom que há em ti. Revisita o teu chamado. Medita estas coisas. Dedica elas inteiramente para que o teu progresso seja visto por todos. Olha que coisa interessante. A gente diz, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, não é? A glória é de Deus. Mas a aplicação, o exercício, o avanço no ministério, o progresso tem que ser visto por todos. Afinal de contas, voltando aqui ao exercício, ninguém vai malhar tanto a ponto de que alguém não perceba que algo está diferente. Os jovens aqui, uma semana de academia já fica igual pombo. Aí quando passa ali, eu digo, tá malhando, hein? É, pastor, eu estou malhando, viu? Percebi. Como que você vai se exercitar nas escrituras, na exortação, no ensino? Como você vai se exercitar tanto na piedade, que ninguém vai conseguir ver esse progresso? Que não vai ser notório diante de todos? Por isso que Paulo está dizendo, não negligencie isso, não negocie a tua vida. E aqui nesse caso Paulo está dizendo não só da vida devocional, como da vida acadêmica, de ensino, de preparo. E nessa brincadeira tem uns que criaram até linha. Eu sou da linha devocional. Aí eu digo, esse é o preguiçoso disfarçado. Ele não tem contato nenhum com teologia, não conhece teologia sistemática. Pega um livro de sistemática e dá até arrepio nele. Meu Deus, para que tudo isso? Aí ele usa como Paulo, que eu recebi do Senhor, que eu vos entreguei. Aí ele vive o ministério assim, se achando Paulo. Deus me revelou, Deus mandou, Deus falou no meu coração, porque ele é devocional. Ele não é da linha teológica. E tem a linha dos mais teólogos, quer dizer, os estudiosos, os que leem, os que buscam. Porque isso também é notório diante de todos. Não adianta. E aí ele se apoia na versão devocional. Entre aspas, só para nós aqui, depois a edição corta. O preguiçoso, o negligente. Ele não quer mais nada. Ele já é pastor, e agora ele vai tocar o ministério, ou ele é um ministro, ou ele é um líder que ele vai conseguir, porque ele já alcançou o título que precisava para aquela função. E aí ele vive o ministério todo apoiado num título e não numa vida realmente de piedade, de intimidade com Deus. E isso também é notório. Dedica-te a essas coisas, para que todos vejam o teu progresso, para que o seu progresso seja visto por todos, para que todos percebam o avanço. Eu tive um professor no seminário, que numa das aulas dele, não era nem assunto da aula, mas ele quis falar de ministério numa aula que não era. Ele disse, eu pastoreei a igreja em tal lugar, durante 5 anos. Peguei essa igreja com 34 membros. Para a honra e glória do Senhor, entreguei com os mesmos 34. Ele falou aquilo como que cumpriu cabalmente o ministério. Pelo menos dizia, Deus renovou os 34. Mudou o quadro, né? Mas os mesmos, cabra é bom mesmo. Pelo menos ninguém se perdeu, né? Não? É. E aí vem a parábola
fala do talento, né? Enterrou o talento também. Mas vamos avançar aqui no último. Cuide de você mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da sã, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Então, se eu não cuidar de mim mesmo, se eu não cuidar da doutrina, se eu não cuidar daquilo que eu coloco diante dos irmãos, eu posso estar servindo um veneno mortífero, um caldo venenoso de heresia, como diz o Hernandes, o caldo mortífero da heresia. Porque eu estou aqui na condição de, no meu caso, de pastor da igreja local, que está aqui semanalmente ensinando. Então ele está dizendo, tu vai ou salvar você mesmo e todo mundo, ou você vai se perder e levar um monte com você, porque vai seguir a doutrina. Por isso que ele está dizendo, e a doutrina aqui, no pensamento de Paulo, é as Escrituras. Não é a doutrina que eu quiser criar, inventar, mas a doutrina Timóteo entendeu. Aqui o cânon não estava fechado, a Bíblia ainda não estava fechada. Paulo está se referindo até aos próprios textos da Torá, da lei. Quando ele diz toda escritura é divinamente inspirada, o Novo Testamento não estava pronto, não estava completo, formado. E ele já dizia a Timóteo, toda escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para corrigir, para instruir o homem em justiça. Então, tudo que você precisa, Timóteo, para a manutenção do teu ministério, da vida espiritual do rebanho, está na doutrina ou na palavra. Amém? Vamos então agora à segunda parte, e eu peço a você para abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, também no capítulo 4. E também a partir do verso 6, que interessante. A primeira foi capítulo 4, a partir do verso 6. A segunda, capítulo 4 da segunda carta, também a partir do verso de número 6. Vamos falar da vida de um ministro, de um vocacionado. Todos acharam? Diz assim: quando a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois ele me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei para Éfeso. Quando vier, traz a capa que deixei na casa de Trode, na casa de Carpo. Traz também os livros, e principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor lhe dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram.
que isso não lhes seja posto na conta ou em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e fui, para que por mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória para todos sempre. Amém. O primeiro verso aqui, iniciando aqui a nossa fala da vida, um ponto que eu gostaria de destacar, e um comentário de rodapé aqui do pastor Joel. Nós conversamos ali sobre essa segunda parte. Uma das coisas que vai marcar de fato, né, um ministério, a vida do ministro, é a resiliência. Porque o abandono, muitas vezes, vai te tentar a abandonar. O abandono sofrido vai te dar o desejo de abandonar. Pode te tornar negligente. Foi isso que foi desenvolvido ali na minha conversa com o pastor Joel. Então, o abandono pode promover em nós, em nosso coração, o desejo de desistir. Que isso, de vez em quando, virá. Mas a resiliência é que nos vai manter firmes no propósito para o qual nós somos chamados. Como Paulo foi firme até o último momento, dizendo: naquilo tudo, no momento de abandono, quando ninguém estava comigo, eu tive a oportunidade de pregar a palavra para os gentios, e ainda fui liberto da boca do leão. Um púlpito forte, uma igreja saudável, caminhará se por trás desse púlpito e nessa igreja tiver um ministro obreiro que, mesmo diante do abandono, não abandona. Mesmo quando abandonado, quer trazer alguém para perto. Traz Marcos contigo, que ele me é muito útil para o ministério. E Paulo apresenta aqui para Timóteo o verso que todos conhecem: combati o bom combate, completei e guardei a fé. Porque ele já estava aqui no corredor da morte, não sabia quando iria chamar o seu nome, mas sabia que estava muito próximo. Tanto que ele disse para Timóteo vir antes do inverno. Vem depressa, antes do inverno, porque a navegação ficaria muito difícil no tempo frio, o mar congelado, e ele também não tinha certeza se estaria vivo. Então tudo aqui em caráter emergencial. Mas diante de tudo que ele sofreu, diante do que ele diz aos Gálatas, como eu falei aqui no primeiro momento, ele diz algo que tem que ser as últimas palavras de nossa vida. Ainda que não tenhamos oportunidade de dizê-las, alguém possa dizer: combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Paulo diz: eu estou prestes a ser derramado como libação, como oferta a você. E de fato foi decapitado. Morreu como um fora da lei, como um vândalo, como um perturbador da paz de Israel. Mas não negou a fé. Combateu o bom combate, completou a carreira, e agora o tom já é de despedida. O tempo da minha partida é chegar. Já chegou o meu tempo. Meu tempo acabou. Eu não tenho mais tempo. Mas, com tudo que Paulo passou, ele não desistiu. E era o que ele queria de Timóteo. Por isso que ele trabalhava muito a resiliência em Timóteo,
em contraste com a sua timidez, fazendo revisitar o seu chamado e lembrando quem o chamou, por que o chamou e para que ele foi chamado. Como Paulo tinha tanta convicção de para que ele foi chamado, no próprio dia do seu chamado, engraçado que no chamado de todos, Deus nunca enganou, Jesus nunca prometeu nada. Agora você vai saber o que é padecer por causa do meu nome. Foi essa promessa, foi essa a palavra de incentivo que Paulo recebeu quando foi chamado e se tornou apóstolo do Senhor. Agora tu vai saber, perseguiu tanto a igreja, a minha igreja, que agora tu vai saber o que é padecer pelo meu nome. Então, o primeiro ponto na vida de um ministro, para que o púlpito, o ensino, a cadência continue frequente, é ele não desistir mesmo que todos desistam. Aí não seria tão motivacional, tão coach dizer que é uma verdade. Todos podem desistir de você, menos você mesmo. Foi o que Paulo fez. Todos podem desistir de você, mas não use como pretexto para abandonar o chamado que você recebeu do Senhor. Já viu a pessoa que abandonou, mas está culpando alguém porque abandonou? E a pessoa que foi abandonada, no caso Cristo, a fé, como muitos fazem, em que teve culpa? Em que cooperou para isso? E aí você encontra um monte de desigrejados que tem 1001 motivos e pretextos do porquê não está na igreja. Mas, e o Jesus que você disse que creu, que te salvou, te fez o quê para você abandonar? Então, não abandone, mesmo que você seja abandonado. Resiliência. Resistir ao abandono. É o que Paulo está trabalhando aqui com Timóteo. Não é uma orientação direta, mas um ensinamento do exemplo da vida dele. Ele tem algumas aplicações diretas do que Timóteo deve fazer, mas aqui no caso ele está meio que mais como exemplo. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, o tempo da minha partida é chegado. O verso 8 ele diz: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o reto juiz, o justo Senhor me dará naquele dia. Na primeira carta ele diz que a esperança dele estava em quem? Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Agora ele está dizendo, ontem foi dito do já e ainda não. Agora ele já está se aproximando do já. Eu vou receber a minha coroa. Estou no tempo da minha partida chegar, eu vou receber a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Paulo mesmo disse que o nosso trabalho não é vão, embora seja um privilégio lembrarmos do momento em que nos sentimos chamados por Deus, porque chamado para a salvação todos são. Porém, chamado para uma obra específica, que no caso e ele diz que a coroa que o justo juiz lhe dará aquele dia, ele inclui, ele não está dizendo que foi mérito por ele ter sido um apóstolo, não é um mérito por ele ter sido um pastor, não é um mérito porque ele sofreu, igual ele disse para Timóteo, você salvará tanto a ti quanto os que te ouvem. Quando ele fala da coroa também, ele diz, mas não só para mim, para todos que amarem a sua vinda. Percebe aqui o desejo de Paulo, a humildade dele, em dizer que, e olhando para Paulo, a gente imagina como deve ser a coroa, de tudo que ele passou. Se a gente for pensar em galardão, então. Mas ele disse, não, essa coroa não vai ser só para mim.
não é um mérito, é para todos aqueles que amaram a vinda do Senhor. Tem direito a essa coroa, vão receber essa coroa, que aqui na visão de Paulo, não é uma coroa de prêmios, mas é a coroa da vida eterna. É por isso que trabalhamos, é por isso que nos dedicamos, para que nós recebamos, e que os nossos ouvintes creiam, os nossos irmãos creiam, para que recebam também a coroa da vida. E vamos observando mais aqui alguns detalhes, e vou avançar porque o tempo é curto, para termos também um momento caso alguém queira perguntar alguma coisa. Vem para o verso 9 comigo, que Paulo vai dar algumas orientações para Timóteo, dizendo: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. E outra tradução vai dizer: procura vir ter comigo depressa. Vem rápido. E se você observar agora o porquê, é mais em caráter e em um tom de carência, que é a parte do abandono, do que de uma necessidade pastoral, de uma emergência. Vem depressa porque eu preciso que você vá até Éfeso. Vem depressa comigo que eu tenho uma missão para você. Ele está aqui precisando de companhia. Procura vir ter comigo depressa. Aí ele diz o porquê. Ele já explica e apresenta o motivo de fato que reflete na vida do bom ministro de Cristo: abandono, solidão. Sim. O fato de falarmos para centenas de pessoas e talvez milhares de pessoas não representa de forma alguma que todos lhe acolhem, lhe acompanham ou lhe aquecem quando você precisa. Então a orientação de Paulo: olha comigo, vem comigo depressa, procura vir ter comigo depressa. Por quê? A resposta está aí: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Todo mundo quer ser amigo de Paulo, todo mundo queria viver no tempo de Paulo. Demas abandona Paulo por amar o presente século. É como se ele fosse se tornar coach. Demas se tornou coach, amando as paixões desse mundo, amando esse presente século. As paixões do mundo lhe envolveram de tal forma que ele me abandonou. Percebe isso? Demas, amando esse presente século, me abandonou. E aqui é um desertor. Aqui é alguém que abandonou por outros motivos. Aqui é alguém que negou a fé. Pois ele diz: amando esse presente século, me abandonou. Ele pegou leve aqui com Demas, que com outros ele entregou logo a Satanás, para aprenderem a não blasfemar. Como pode, depois de aprender tudo sobre Cristo, tanto ainda quer ensinar outra coisa? Então, quais seriam então os desafios da vida do ministro? Paulo mesmo, com sua experiência, está mostrando para Timóteo: abandono, solidão, frio, masmorra, morte. Nesse caso. E o que é que muitos estão procurando hoje? Salários, riquezas, prosperidade, bajulação. Por isso que Judas já disse: são bajuladores por causa do interesse. Eles se infiltram em vossas festas de fraternidade. Se eu pudesse, eu pregava na carta de Judas até meu último dia de vida. Se eu soubesse qual seria meu último dia de vida, eu pregaria no último dia de vida a carta de Judas. Falaria ao pé do ouvido de alguém, mesmo que eu não tivesse forças para pregar. Porque eles se infiltram, são sem vergonhas, literalmente, bajuladores por causa do interesse, e eles se banqueteiam convosco, mas são rochas submersas, ondas bravias do mar que espumam sua própria sujidade.
Estrelas errantes ou cadentes que brilham por um momento, mas se apagam, está reservada a negritude das trevas. Icebergs. Se perderam na rebelião de Corá, o erro de Caim, inveja, matou o irmão, rebelião de Corá, e a terceira? Sedição, a doutrina de Balaão, o amor ao ouro. Balaão amaldiçoou Israel por amor ao ouro, porque ele ganha barras de ouro para isso. Detalhe, Balaão era um profeta dito do Senhor, que por ouro do rei Balaque decide amaldiçoar Israel. E quando ele vai falar, eu vos amal, Deus muda as palavras na boca do profeta. Ninguém pode amaldiçoar o que o Senhor já abençoou. Ninguém pode detestar quem o Senhor já amou. Quando ele vai amaldiçoar de novo, eu vos amal, troca o monte, troca o lugar, bate o couro. Quando ele vai amaldiçoar de novo, contra Jacó não há encantamento, nem contra Israel feitiçaria. O abandono, mas a certeza de quem está contigo. E a certeza de Paulo foi, eu vou ler a lista do abandono, alguns por comissão mesmo, comissionado até pelo apóstolo, como Tíquico era um cooperador dele, Tito era um cooperador dele, que ele foi delegando para a obra, e em algum momento ele ficou só, como Timóteo também, que não estava perto dele. Então, às vezes, o abandono ou a solidão, ou melhor dizendo, nem sempre a solidão é um sentimento provocado pelo abandono. Às vezes sim, mas às vezes a solidão por outros motivos. Ele diz, Demas, amando esse presente século, me abandonou. Cadê? Crescente foi para a Galácia, que era cooperador dele. Tito para a Dalmácia, também cooperador. Só Lucas está comigo. Tito para a Dalmácia, isso. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Todos sabem a controvérsia ali de Atos, na viagem, quando Marcos decide, primo de Barnabé, e Paulo agora que vai conduzir a viagem, então Marcos decide voltar, Paulo fica chateado, Marcos volta para Jerusalém. Depois, quando em Atos 15 Paulo é aceito como apóstolo dos gentios no concílio, aí Barnabé diz, agora vamos chamar Marcos, e Paulo diz, não, agora ele fica lá, ele não quis caminhar junto, agora ele quer. E aí há uma divisão ali, depois daquele momento, segue Paulo, Barnabé para um lado, Paulo para outro, mas no final ele deseja ver Marcos. Resiliência, mediante o abandono e a reconciliação. O nosso ministério é de reconciliação. Mesmo que não foi ou não tenha sido você que abandonou, em algum momento é você que tem que reconciliar o negócio. Traz Marcos, que ele me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Percebe? Que tudo isso que ele sentiu, e Lucas apenas com ele, porque ele também delegou. Quanto a Tíquico, mandei para Éfeso. Quando vier, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, e especialmente os pergaminhos. A capa para ele aquecer naquela masmorra fria. Os livros e principalmente os pergaminhos. Lembra da orientação que ele deu a Timóteo? Exercita-te na piedade até o último momento. Ele sabia, ele diz antes que o tempo da vida dele já chegou, o tempo da partida. Ele sabia que não ia mais para lugar nenhum.
Ele estava em direção a uma guilhotina em seu pescoço. Mas ainda assim ele queria livros e pergaminhos, que eram as escrituras. Até o último momento de vida, Paulo pensou: enquanto não chamarem o meu nome, eu estarei me exercitando na piedade. E se eu puder ir até o momento da morte, até o local da morte, da execução, se ele pudesse ir com algo na mão, certamente ele foi com os pergaminhos, para testificar para todos a causa que ele viveu e pela causa que ele estava morrendo. Então ele tinha companhia de Lucas, mas ele já velho, e o Charles Spurgeon vai dizer, ele era apóstolo, mas queria livros. Ele viu o Senhor e ainda assim queria livros. Ele disse: o que eu recebi do Senhor, o que eu vos entreguei. Mas ainda assim ele queria livros. Ainda assim ele queria os pergaminhos. Ele teve experiências, ele foi arrebatado. Ao terceiro céu viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. E ainda assim ele desejou: me traz os livros e os pergaminhos. E sabendo que Timóteo ia correr um perigo para ir na casa de Carpo. Quando você for, porque foi onde Latoeiro lhe prejudicou, foi onde Alexandre lhe denunciou, foi onde ele deixou para se esconder na casa de Carpo, guardar da capa os livros e os pergaminhos. A casa de Carpo foi a rota de fuga de Paulo do Alexandre. Mas ele diz a Timóteo: passa por lá, cuidado com ele, mas passa lá, antes de vir aqui. Olha só, vem comigo depressa, mas no caminho passa na casa de Carpo e Troade, passa lá, traz os livros, minha capa e principalmente as escrituras, os pergaminhos escritos na pele de animais, no couro. E ele, como eu disse a vocês, sendo apóstolo, como Spurgeon fez essa afirmação, nós sabemos, viu o Senhor, 14 anos sumiu na Arábia e ninguém sabia onde Paulo estava. E Paulo volta para o concílio de Jerusalém. Após a sua conversão, ele some por 14 anos. Barnabé não ouve falar dele, ninguém volta para suas terras. 14 anos, ninguém ouve se falar de Paulo. Aí Paulo vai para o concílio de Jerusalém e diz em Gálatas 2: quanto a Pedro e a Tiago, considerados colunas da igreja. Lembrem-se, Tiago, irmão do Senhor. Pedro, um dos três que fechava, né? Pedro, Tiago e João. Pedro. E ele diz que ficou ali por alguns dias e não perguntou nada nem para Tiago nem para Pedro acerca de Jesus. Percebe? Quem não ficaria curioso? Está com Tiago, irmão do Senhor. Com Pedro, não perguntou nada. Por isso que ele diz: o que eu recebi do Senhor, que eu vos entreguei. Porque tudo que ele precisava, ele recebeu do Senhor. Mas ainda assim, ele pede para Timóteo fazer algo arriscado. Passar em um lugar que manda ele ter cuidado, porque para ele não cair no mesmo erro, né? No caso aqui, no mesmo perigo, melhor dizendo. Guarda-te também dele, vigia com ele, que resistiu muito às nossas palavras. Na vida do ministro, ele vai precisar de resiliência mesmo diante do abandono, mesmo que diante da solidão. Mas o que vai aquecer o seu corpo, a capa, que é o que Paulo desejou, mas só tem algo que pode aquecer a sua alma e lhe tirar da solidão. Paulo entendeu que só algo poderia lhe tirar da angústia, do labirinto de tristeza que ele estava vivendo: os pergaminhos, a palavra.
quando ele disse para Timóteo pregar a palavra a tempo e fora de tempo, cá para nós, irmãos, e não era tempo para Paulo querer ler Bíblia e ler livros? Dizendo que o tempo da sua partida já era chegado? Quem vai se concentrar num negócio desse, sabendo que a qualquer momento vai dizer, Edvan, a mente já fica, quando chama o outro, você já está tremendo já. E ele não, eu quero os pergaminhos, a capa e os livros. É o que está dentro da fala do pastor Joel aqui sobre resiliência, que o abandono não pode nos tornar negligentes. E nada disso foi motivo para Paulo abandonar os livros e os pergaminhos, pois ele sabia que isso lhe aproximava do Senhor também. Estou caminhando. Alexandre, e aí depois de pedir isso, ele fala, e ele adverte sobre Alexandre, que eu já falei. Alexandre o latoeiro me causou muitos males. O Senhor lhe dará paga, ou a retribuição de acordo com o que ele fez. Toma cuidado também você com ele, porque resistiu fortemente à nossa palavra. De novo, Paulo, nesse tom de despedida, de abandono, de carência. Na minha primeira defesa, ninguém esteve do meu lado. Ninguém esteve ao meu favor. Talvez se cumpriu aqui a parábola das desculpas. Talvez não foi um abandono expresso. Mas a audiência de Paulo hoje tem uma junta de bois para cuidar, tem outra coisa para... Ele disse que todos lhe abandonaram. Então, quando chegou no momento ali da sua audiência de custódia, vamos assim dizer, ele olha assim, vê aqueles homens que já queriam o seu fim, procura alguém da sua caminhada para se identificar no sofrimento, e não tem ninguém ali. Mas quando ele olha direito, pelos olhos da fé, ele pensou, o Senhor está comigo. Mesmo diante do abandono, mesmo diante de tudo, vou insistir, não abandone. Muitos têm abandonado, muitos têm desistido por não suportar o abandono, por não suportar a solidão. Mas não abandone, não desista. De repente você é um seminarista que está pensando em desistir, falando, não, o próximo módulo para mim já deu, quem sabe, eu já vivi isso. E aí Deus está dizendo para você, não abandone, mesmo que todos te abandonem. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Que isso não me seja posto na conta. O 17, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força. A resiliência aqui, me revestiu de força. Ele não estava com força, o Senhor lhe revestiu de força, o Senhor lhe fortaleceu. E outra lição para a vida do ministro aqui na orientação do que Paulo viveu é que ainda quando você não tiver nenhuma força, e olha, em alguns momentos eu afirmo que você não terá, mas o Senhor será a tua força. É melhor não ter forças e ir na força do Senhor do que ir na força do braço. Porque o Senhor disse a Paulo, meu poder se aperfeiçoa onde? Aí Paulo disse, então eu descobri uma coisa, que quando estou fraco, aí eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas o Senhor esteve ao meu lado, no verso 17, me revestiu de força para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, para que todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão.
estava nem com força psicológica, só diante do abandono. Mas o Senhor lhe revestiu de força para que, mesmo assim, mesmo sem tal condição, o Senhor lhe revestisse de forças para pregar o Evangelho aos gentios. Em alguns momentos, do gabinete, ou de uma sala, ou do carro até o púlpito, ou do banco até o púlpito, pode te faltar forças. Você pode não estar em condições, mas o Senhor vai te revestir de força. Porque a força é do Senhor, a palavra é do Senhor, o Evangelho é do Senhor. Se você se entregar à fraqueza, eu não estou bem, eu não vou fazer, não estou tão bem, não estou bem psicologicamente, Satanás achou o teu ponto fraco. É ali que ele vai bater sempre. Já viu a luta de boxe, de qualquer luta? Quando o adversário bate num lugar que percebe que o outro sentiu, ele vai, bebe a água ali, né? Tem um momento, ele já volta focado aonde? Na linha da cintura, porque ali ele bateu e viu. Quando doer, finge que não está doendo. Geme em casa. Geme na intimidade com Deus. Porque até nisso o ministro vai ser testado. Onde doeu, é aí que eu vou bater mais forte. A artimanha de Satanás. E aí Paulo disse o quê? Olhou, imagina o semblante dele. Vocês acham que ele ficou feliz? Todos abandonaram, não viu ninguém. Recobrou as suas forças no Senhor. Tirou forças de onde não tinha, porque não era dele mesmo. Eu tenho uma missão. Eu vou aproveitar essa audiência e vou pregar a palavra para todo mundo aqui. E disse, fui liberto da boca do leão. Agora, o que Paulo quer dizer com isso, que foi liberto da boca do leão, se já estava ali sentenciado à morte? O que para ele aqui foi ser livrado da boca do leão, se ele já sabia que o tempo da partida era chegado? Eu não dei gosto para o inimigo. Eu não dei gosto para o adversário rir porque eu desisti, porque eu não tive estrutura, porque eu não tive forças. E mesmo quando você tiver medo, finja ter coragem, ninguém vai perceber isso. Já viu o peixinho que bota um negócio de tubarão abarbatando e fica embaixo d'água? A pessoa está com medo d'água. Por baixo é só um peixinho ali. O Senhor que é a nossa força. Ele é abarbatando, somos apenas um peixinho ali embaixo. Mas o poder vem do Senhor. Através de uma vida devota, de uma vida piedosa, de uma vida resiliente, de uma vida curvada diante da palavra. E eu finalizo aqui no verso 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Mas o que ele estava prestes a enfrentar o quê? E ele sabia que ele não ia escapar dessa vez. Ele tinha certeza. Alguém deve ter dito, Paulo, irrevogável, dessa vez. Ele sabia que ele não ia escapar. Exato. O fato dele ter se oferecido como libação é de dizer justamente como oferta, como sacrifício, não comparado ao sacrifício de Cristo, mas como oferta que era derramada, como óleo derramado. Assim a minha vida vai ser esparramada. Mas o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Paulo está com o pensamento aqui na vida eterna. Ele sabia que o que ele ia passar ali, ele já estava a um passo da vida eterna. Tudo que eu suportei, tudo que eu perseverei, tudo que eu resisti, mesmo tendo todos os motivos para desistir, eu resisti. Porque a obra que eu preciso fazer não diz respeito a mim,
a palavra que eu vou pregar e tenho que pregar não é sobre mim, é sobre Ele, é para Ele, por causa dele, e é dele que vem a minha recompensa. Amém? Me levará salvo para o seu reino celestial. Morrendo aqui, quando o tempo da minha partida chegar, me livrou de toda obra maligna. É como se o Senhor já estivesse esperando ele do outro lado da vida eterna. Isso na visão de Paulo mesmo aqui, não só pensar na sua fé. Ele me levará salvo para o seu reino. Morreu, o Senhor pega na mão dele e leva para o seu reino, a salvo, livrando ele de toda obra maligna. Que bênção! Que isso sirva de inspiração, assim como foi para Timóteo, para mim e para a sua vida. E aquilo que faltou, o Espírito Santo complete em cada coração. Que Deus abençoe a todos.